E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais um curso nosso aí de completo para concursos vestibulares e para você também pré-militar. Iremos falar hoje sobre um novo tema. Como vocês podem observar aqui, o e-mail está aí, historiacom1@outlook.com, para que você possa mandar a sua mensagem, a sua dúvida e tudo mais. O Facebook Estuçar, para que você possa também mandar suas dúvidas, sua curiosidade, qualquer coisa. O celular para mensagem 3291650267 e o Skype, como já falei para vocês, de 5 a 7, segunda a sábado, História com P1, só você adicionar lá no Skype. Então, como vocês podem observar aqui, estamos na aula de História da América. Iremos falar um bom tempo aqui sobre História da América até chegarmos ao ponto que vamos passar para a história, que nós vamos fazer as relações, tudo mais. Mas vamos continuar aqui. O primeiro conteúdo que nós vamos estudar serão os Olmecas e os Toltecas. Mas espera aí, que são esses Olmecas e esses Toltecas? Nós também temos os Xiximecas e entre outras civilizações. Você, quando fala de povos pré-colombianos, povos do continente americano, o que vem logo na sua cabeça são três: Maia, Azteca e Inca. São os que você mais estuda e o que cai em vestibulares, concursos pré-militares, não com tanta intensidade como outros conteúdos, mas são os três povos que você conhece mais. Aqui nós vamos estudar dois povos, os Olmecas e os Toltecas, que irão dar base para nós para a formação dos Maias e também dos Aztecas. Tranquilo, pessoal? Para nós entendermos a formação desses dois impérios, temos que falar primeiramente dos Olmecas. Quem que são, na verdade, os Olmecas? Na localização onde se encontram os Olmecas, irá mais à frente prevalecer os Maias. Mas primeiro vamos entender quem são os Olmecas. Sua localização: Golfo do México. O que nós podemos falar deles? Cultura mãe. O que eu quero dizer com isso? Vários pesquisadores chegaram a um ponto, né? Conhecimento de vários pesquisadores, vários historiadores dizem que a cultura mãe da América sejam os Olmecas. Ou seja, é a primeira civilização da América. Surgiu a partir dos chamados Olmecas. Tranquilo, pessoal? O que nós podemos observar aqui também, além de ser essa cultura mãe, são considerados como elo de transição da parte que nós vimos como aldeias para a dita civilização urbana. Tranquilo, pessoal? É considerado eles como esse elo de transição das aldeias para a civilização urbana. Tranquilo, pessoal? Mas são os primeiros, né? A primeira civilização no que nós chamamos de civilizações pré-colombianas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos continuar aí a nossa peregrinação. Possui uma organização social hierarquizada. O que eu quero dizer nisso? Já falei para vocês no nosso último vídeo sobre História da América. É em nível de chefia e de confederações de tribos. O que é isso? Vê o último vídeo que você vai entender melhor. Mas um resumo aqui, nós observamos que as chefias
é uma diferença entre a organização social sedentária, que temos as tribos e as chefias. As tribos, a principal característica das duas é uma não ser hierarquizada e a outra ser hierarquizada. Logo, se nós temos uma organização social sedentária hierarquizada, nós temos aqui, ela é formada através do nível de chefia. Nós temos uma pessoa que está à frente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Dando, manipulando, moldando, conduzindo essa civilização. Os líderes são sacerdotes ligados à religião. Nós temos centros cerimoniais como o de São Lourenço e o de Laventa. São centros cerimoniais tanto religiosos e também funerários. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Nós vamos observar aqui que nós teremos um outro também chamado de Três Zapotes, um outro centro cerimonial. Tranquilo, pessoal? Nós vamos observar também o desenvolvimento de uma escrita em forma de hieróglifo. Nós temos um calendário também, desenvolver um calendário através da astronomia. Tranquilo, pessoal? As esculturas são bem feitas, só que a parte da cerâmica, ela não é de bom uso, é de má qualidade, não é bem feita. Tranquilo, pessoal? Beleza? E nós vamos observar que eles não construíram estradas, ou seja, eles usaram os rios como meio de navegação, para o meio do transporte, do comércio, usavam trilhas, mas eles não construíram estradas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Eles vão se tornar uma complexidade maior na parte da agricultura. Nós vamos observar que a agricultura está bem desenvolvida. Tranquilo, pessoal? E um comércio também nós iremos observar. Nós iremos observar que vai ter um comércio ligado a longas distâncias, principalmente baseados em materiais como a jade, que é um produto muito especial. Então, o comércio ele é desenvolvido também na civilização olmeca. Tranquilo, pessoal? Nós vamos observar o florescimento de cidades, mas uma em especial, nós vamos chamar ela de Teotihuacan, ou seja, é a primeira cidade da América. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E nós vamos observar aqui também que essa cidade fica atualmente, né, ao noroeste da cidade do México, e também observamos que ela teve seu início através de 4 aldeias, e seu apogeu de Teotihuacan chegou a quase 85 mil habitantes. Tranquilo, pessoal? Também observamos também que ela tem uma importante grandeza na parte arquitetônica e política da própria cidade. Você encontra também centros cerimoniais ao deus Sol e o deus da Lua. Tranquilo, pessoal? E nós temos também uma avenida chamada Avenida dos Mortos, com mais ou menos 1.700 metros de extensão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Saindo agora de Teotihuacan, nós vamos falar mais um pouquinho dos olmecas. Cultuavam a natureza. Os deuses eram ligados à natureza. Você tem o deus da água, por exemplo, a deusa da serpente de plumas, e entre outras coisas. Teotihuacan, pessoal, vai influenciar em muito outras civilizações. As culturas Teotihuacan vão influenciar a formação de várias outras civilizações. Vão formar
vão influenciar outras cidades e estados. Tranquilo, pessoal? Eles acreditavam nessa vida após a morte, que lá você tem um paraíso junto com os deuses e possivelmente os seus mortos eram cremados. Tranquilo, pessoal? Metia fogo nos caras para ir para a cidade dos pés junto. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui, não tinha cidade dos pés junto. Tranquilo? Em 750 depois de Cristo, a cidade foi destruída. Mas como eu já falei para vocês anteriormente, a história da América, dessas civilizações, desses povos, desses grupos, ela é muito, como que eu posso dizer, pobre. Pobre, mas em que sentido? No sentido de informação concreta, formação, como que eu posso dizer, formação exata. Por quê? Como eu já falei para você, vários documentos foram destruídos após a chegada dos europeus, ou ainda mais, foram contrabandeados para vender, entre outras coisas. Nós observamos mais na frente que a chegada dos europeus não foi por acaso. Vamos sair aí para desbravar um outro mundo, né? Não, eles tinham algum interesse. E esse interesse nós vamos falar na nossa próxima aula, deixando para você essa degustação do que seria. Mas nós observamos que em 750 depois de Cristo, Teotihuacan será destruída, será queimada. Mas você tem várias hipóteses, várias discussões sobre esse fim da cidade. Mas são hipóteses que não ainda são veridicamente sustentadas. Você pode afirmar. Vão hipóteses desde revoltas internas até invasões externas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nesse caso aí, a história nos deixa vaga. Nós temos aí o trabalho da arqueologia para descobrir mais coisas. Como eu já falei, a história está sempre em movimento. Ela está sempre incrementando alguma coisa. Hoje estou falando isso, mas nesse mesmo horário pode estar alguém lá achando alguma coisa sobre Teotihuacan. Tranquilo, pessoal? Mas importante dos Olmecas é essa parte. Nós vamos passar para outra civilização, os chamados Toltecas, né? Eles vão chegar no Planalto Central, né? E receber elementos. Que elementos esses? Que elementos que esse pessoal vai receber? Uma parte militarista, tranquilo, pessoal? E uma herança também da cidade de Teotihuacan. Como eu já falei para você, Teotihuacan foi muito importante e irá influenciar e muito culturas de outros povos. Por quê? Nós observamos que a herança deixada por Teotihuacan ainda se encontra naquele local. Tranquilo, pessoal? Pelos povos que ainda continuam levando as suas tradições. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós vamos observar é que os toltecas vão trazer novas concepções urbanísticas, arquitetônicas, artísticas. Tudo isso. Nós vamos ter o desenvolvimento de novas formas de colunas e entre outras coisas. Mas é claro que essa nova concepção urbanística e arquitetônica é uma coisa diferente para a época. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós iremos observar aqui é que os toltecas vão desenvolver a metalurgia. Tranquilo, pessoal? A capital deles, chamada de Tula, ficava ao norte da cidade atual, hoje cidade do México. Tranquilo? O início dos toltecas está vinculado à migração de um outro povo que veio gradativamente, chamado de xiximecas. Esses xiximecas eram grupos seminômades
violentos, que faziam invasões súbitas e muito violentos eles. Eles eram muito nervosos, esses povos xiximecas. E os toltecas vão começar a absorver esses xiximecas. Temos indícios que os toltecas também deixavam esses xiximecas para ajudar na proteção das fronteiras. Mas o que nós observamos, pessoal, é que esses xiximecas gradativamente vão começar a se fixar. E nós vamos observar que os toltecas vão trocar de cultura. O que eu quero dizer com isso? Os toltecas, eles eram muito influenciados pela cultura de Teotihuacan. E quando esses xiximecas vão gradativamente se fixando mais e mais, principalmente na capital Tula, nós iremos observar que eles vão trocar essas culturas. Eles vão trocar a cultura de Teotihuacan pela cultura xiximeca. Por exemplo, a cultura Teotihuacan não admitia sacrifício humano. Já a cultura xiximeca já admitia esse sacrifício humano. Tranquilo, pessoal? Nós vamos observar aqui essa troca de cultura. Chegando em 1224 depois de Cristo, Tula será destruída e devastada pelos próprios xiximecas. Quando mais chega mais xiximecas, isso vai levar a uma descontentação e a destruição da capital. Tranquilo, pessoal? O que nós observamos nesse contexto? Com a capital destruída, o poder está vago. Você não tem um ponto central para você coordenar esse império. E o que nós vamos observar a partir desse poder vago? Vão ter brigas entre as cidades-estados. E eu já falei disso para vocês quando falamos de Grécia. Quando nós tivemos lá a batalha, qual a batalha? Entre Esparta e Atenas. Você sabe, a batalha do Guerra do Peloponeso. O que nós observamos ali? Os espartanos e atenienses estão brigando, consequentemente eles estão enfraquecendo, né? Não estão nem aí, estão brigando entre eles. E quem vai aproveitar desse ambiente confuso? Quem? Quem mais, quem menos? Quem? Os macedônios. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que vai acontecer nesse caso aqui é que essas cidades-estados, a partir da destruição de Tula, eles vão ficar sem o norte, sem orientação, e vão brigar pelo poder. Isso vai levar a que abrir o caminho para um novo povo de um local chamado Axtlon. Ou seja, era a denominação chamada de astecas. Tranquilo, pessoal? Os astecas vão começar a fazer alianças, tranquilo? E assim pegando pedaços da Mesoamérica e formando seu vasto império. Tranquilo, pessoal? E nós vamos ter a fundação, lá no Lago Texcoco, a famosa cidade de Tenochtitlan. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então nós observamos que os olmecas, eles vão ser influenciados e muito. Quem? Os maias. Os maias são influenciados e muito pela cultura olmeca. E entre outra coisa, os toltecas irão, no fim dos toltecas, nós iremos observar quem? Os astecas entrando no poder. Beleza, pessoal? Esse vídeo foi tranquilinho, porque no nosso próximo vídeo nós iremos entrar dentro das civilizações que você conhece, os maias, astecas e incas. Para depois disso, depois de nós falar um pouco de cada uma, nós entrarmos num conteúdo bem importante, que é as chamadas grandes navegações, a conquista da América. Tranquilo, pessoal?
pelos europeus. Mas isso nós vamos deixar ainda para a nossa próxima aula mais à frente. Primeiramente, nós iremos falar dessas 3 principais civilizações. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, na nossa próxima aula, aguardo vocês aí. Então, um abraço e bye, bye.